Bendito seja o nome do Senhor. Mas só porque é eu? Tem alguma coisa contra mim? Olha, tirou o pastor Paulo, estava uma benção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então podemos assentar. A minha primeira pergunta: quem diminuiu essa escada? Essa escada era bem maior, era, ou não era? Era não? Não tinha 6 degraus aqui? Certeza. Por que eu estou falando isso? Eu gosto demais de vir nessa igreja. Eu não sei se vocês gostam que eu venha, mas eu gosto de vir. Aí é o problema de vocês, certo? Mas eu gosto de vir aqui. Aqui me traz um monte de recordação. Para mim, essa escada tinha pelo menos o dobro. Por quê? Bom, deixa eu ir lá do começo. Quando eu vi o pastor Paulo orando, quando eu vi o pastor Paulo fazendo os pedidos de oração, e vocês fazem isso já há muito tempo, e eu já coloquei pedidos de oração aqui. Um primo meu que foi, depois que vocês começaram a orar, Deus restaurou ele de um câncer. Ele estava falando de câncer aqui, já nós temos testemunhos. Esse momento de oração é tremendo aqui, que vocês fazem aqui, não é? E eu sei que vocês oraram por mim na Covid, quando teve a Covid, né? Eu fiquei internado 30 dias, 9 dias entubado. E eu lembro que depois de que eu passei por tudo isso, e foi um milagre, e o médico disse: olha, o senhor é um milagre. Eu vim pregar aqui, mas depois da Covid as pernas não ajudavam muito. Agora é por causa da idade que não ajuda muito, mas era por causa da Covid. E quando eu vim aqui pregar, quando eu sentei ali, eu sabia que eu ia ter que subir. Essa escada me parecia quase que infinita. Eu falei, essa escada que vai para o céu, porque para mim tinha tanto degrau nisso aqui, e eu fiquei ali, como é que eu vou subir? Como é que eu vou subir? Eu tinha vergonha de falar para o pastor Diego me dar a mão. E ele pensou, depois ele contou para mim, ele pensou, eu pensei em te dar a mão, mas eu falei, não, será? E eu falei, pastor Diego, dá a mão para mim. Mas ele pensou e não deu. Eu pensei em pedir, não pedi, e consegui subir. Mas para mim essa escada era muito maior, era muito grande, porque era uma dificuldade tão grande, né? E hoje, glória a Deus, a gente pode estar aqui dando testemunho do milagre de Deus na nossa vida. Eu estou muito feliz aqui, amém? Que Deus abençoe. Pela primeira vez, pastor Paulo, um dia eu registrei o meu pedido registrei minha indignação, porque toda vez que eu vou na igreja é assim, ó. Semana que vem é a noite da feijoada, na semana que vem é o dia da pizza, na semana que vem é agora mudou. Ontem foi o dia ontem foi o dia do milho, mas depois ele corrigiu, ainda tem. Eu falei, glória a Deus, porque nunca tá, quando eu vou é sempre ou é na semana que vem ou é agora. Eu falei, agora mudou, agora é quando passou, agora foi ontem. Eu falei, puxa vida, é perseguição mesmo, né? Eu falei, mas glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que a glória do Senhor permaneça na sua vida, tremenda e poderosamente. E essa manhã eu acordei com uma palavra na minha mente, que eu queria compartilhar com vocês. À noite a gente vai estar aqui, uma outra palavra. Deus já tinha colocado no meu coração a palavra de hoje à noite, uma tremenda palavra. Se você puder, venha hoje à noite, porque eu sei que Deus vai falar tremendamente conosco, amém? Antes disso, qual é a frase que vocês falam sempre que eu estou aqui? Não, vocês esqueceram. Só os que lembram, para valer, vamos lá. Não estou em crise. Tem gente abençoada lá. Cada vez que eu vejo alguém com essa camisa, ela tem um sentido para mim. Tem aqui também, gente, glória a Deus. Tem gente que lembra aí, daí veio. A gente entrou numa campanha. Eu digo para mim, eu falei para minha esposa, Marisa, eu não
aguento. Essa frase não é agora, por causa de pandemia, né? Porque ela me acompanha há mais de 35 anos. 35 anos. Para mim isso aqui é uma declaração. E eu disse, Marisa, eu não aguento ver cristãos, né? Falando de crise. E eu falei, Marisa, eu quero viajar por esse país. A gente viaja esse país todo, né? Pregando a palavra. Eu falei, eu quero levantar um exército. Eu quero levantar uma tropa de elite, um exército gente que tenha coragem de estampar no seu peito: não estou em crise, estou em Cristo. E a gente começou a espalhar essa mensagem para todo lugar no Brasil e fora do Brasil. Recentemente nós estivemos nos Estados Unidos, levando em inglês, a frase em inglês, né? E é engraçado, anteontem eu estava ouvindo testemunho de gente que foi para os Estados Unidos com a camisa, e os americanos, glória a Deus, né? Vendo a frase e dizendo, olha, coisa tremenda. Meu irmão, isso aqui é mais do que uma frase, isso aqui é uma declaração profética. Agora eu vou pedir, os que creem, só os que creem, para valer, vamos lá, vamos falar. Não estou em crise. Você crê nisso? Talvez você diga assim, pastor, se o senhor soubesse a crise que eu estou passando, nunca ia pedir para mim falar uma coisa dessa. Meu irmão, eu não estou ignorando a crise que tem lá fora. Tem uma crise lá fora? Tem. Mas há uma grande diferença entre eles e nós. Eles efetivamente estão em crise. Nós estamos em? Nós estamos em? Você crê nisso? Então eu quero desafiar você a fazer parte, a andar, a colocar no seu peito, a estampar no seu peito, não é? E fazer parte dessas pessoas que estão declarando isso. É engraçado quando eu estou com a camiseta, eu vou num shopping, vou em algum lugar, né? E é engraçado como as pessoas reagem, né? Elas olham para o seu peito e fazem assim. Eles ficam sem graça. Outro dia eu estava no shopping, o cara virou assim para mim, muito sem graça, né? Olha, tremenda essa frase, hein? Muito boa. Eu falei assim, isso aqui não é uma frase, isso aqui é uma declaração profética. Isso aqui é uma declaração. Eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo Jesus. Se você quiser, ali atrás vai estar, todo mundo me pergunta, pastor, o senhor trouxe camiseta? Trouxe, está ali. Se você quiser, eu sei que muitos de vocês já têm, né? Mas sei que muitos não têm. E se você quiser abençoar ou presentear alguém, lá no final vai estar lá. Eu quero desafiar você a fazer parte desse grupo de pessoas que tem coragem de estampar no seu peito essa frase, amém? Mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para outra coisa. Falar uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estava começando a suar já. Ainda bem que o pastor me compreende. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Veio o refrigério, senti um refrigério agora. Acharam, queridos? Amém. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Como, querido? Dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia.
Gente, quando a gente lê um texto como esse, é tão gostoso, e a gente fala assim, olha como que Abraão creu, não é? Olha, e ele recebeu um filho na idade já de quase 100 anos, 99, né? 100 anos e tal. E é legal a gente ler o texto, e a gente se inspira no texto, né? Como se isso fosse alguma coisa que aconteceu num estalar de dedo, num piscar de olhos. Infelizmente não foi assim. Eu queria falar hoje aqui com pessoas que têm uma palavra profética que ainda não se cumpriu. Quem tem uma palavra de Deus? Quem tem uma palavra profética sobre a sua vida? Gente, vocês não têm? Eu tenho um monte. Vocês não têm palavra profética liberada sobre a sua vida? Pastor, mas não aconteceu. Não, ainda não, mas vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Às vezes nós recebemos uma palavra profética do Senhor e a gente se empolga, não é? E a gente fica, olha, essa semana Deus vai fazer, Deus falou que vai fazer, vai abrir portas e tal, vai acontecer e tal, e parece que passa aquela semana, passa aquele mês, passa aquele semestre, passa o ano e não aconteceu nada. Quando a gente olha aqui, né, como Abraão creu, né, mas você sabe quando foi feita a promessa para ele? Lá no capítulo 12 de Gênesis, tem quando Deus chama Abraão e dá a Abraão o propósito do seu chamado. Ele começa dizendo, falando para ele sair do seu meio, da sua parentela, e para uma terra que Deus iria mostrar. E a primeira coisa que Deus fala assim: far-te-ei uma grande nação. Abraão, ele era casado, não é? Ele já tinha 75 anos, sua mulher era estéril, ou seja, eles não tinham nenhum filho, e Deus vem e dá uma promessa de uma grande nação. Uau! Que palavra, que coisa tremenda. Glória a Deus. Eu fico imaginando, né? Abraão louvando a Deus, glorificando a Deus. Talvez ele falou com Sara. Sara não acreditou muito, mas tudo bem, né? Deus disse: vai dar uma grande nação. Meu irmão, a gente fica empolgado quando recebe uma palavra, né? Mas vão se passando os tempos, vai se passando o ano, e se passam 10 anos, ou seja, Abraão tinha 75 anos, com 85 anos, se você for no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Deus falando com Abraão de novo, a segunda vez, falando para ele, não é, conversando com ele, e Abraão já está meio desanimado, porque haviam se passado 10 anos. 10 anos e não tinha acontecido nada. E outra, Abraão tinha 75 quando Deus falou com ele. Com 75, né? Com todo respeito aí, quem tem mais idade, eu já estou chegando lá também, eu sei como é que funciona esse negócio. Mas assim, com 75 anos, não vou dizer que é impossível ter filho, dá para ter filho com 75 anos. Mas não é fácil, sim, concorda comigo? Vocês estão entendendo ou não? Não, porque vocês estão tão sérios, porque eu falei, será que eu falei alguma coisa que eles... Com 75 não é muito, não é impossível, mas não é tão fácil. Agora, imagina 10 anos depois, 85. Você conhece alguém com 85 que a mulher acabou de engravidar, o cara está feliz, 85 vai ser pai. Você conhece alguém assim? 75 não é fácil, imagina com 85. É bem mais difícil. Deus fala com ele e diz assim: eu vou te dar o filho. E ele até pensa em passar a paternidade ou a sua descendência para o seu empregado, né? Eliezer. Ele tenta, agora Eliezer vai, lá no capítulo 15 você vê isso. Né? E ele diz: não tem nada a ver com Eliezer, não tem seu empregado. Eu dei uma palavra, a palavra está em pé e ela vai se cumprir. Ele dá uma reanimada. 85 anos, não, Deus falou, então vamos lá. Mas você acha que com 85 aconteceu alguma coisa? Não. Eu fico pensando, você sabe que o filho de Abraão nasce só quando ele tem 100 anos e Sara 90. Agora,
esperar os 10 anos já foi difícil. Imagina esperar mais 15, ou seja, 25 anos para o cumprimento de uma palavra. E pior, esperar pelo cumprimento de uma palavra que aparentemente e aos olhos humanos era praticamente impossível. Por quê? Porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Ou seja, quando essa palavra aqui, ele ainda tem 99 e ela tem 89. Ainda, quando o que a gente leu aqui, ele ainda não tinha tido filho. E aí eu fico pensando assim, depois de esperar 24 anos, né? Não vê nada. A mulher é estéril, agora já é velha, cessou as regras, não engravida mais, não ovula mais, não tem mais nada para fazer. E a Bíblia chama e fala de que a carne dele já está adormecida, amortecida. Você entende o que é carne amortecida? Sim ou não? Sim ou não? Se você não sabe, fica tranquilo, você vai ficar sabendo. Um dia não demora muito, você vai ficar sabendo o que é carne amortecida. E ele fala assim, ele não atenta. Meu irmão, ele vai descobrir que a palavra de Deus, que Deus tinha liberado aos 70, quando ele tem 99, ele resolve acreditar. Olha só, vamos lá, versículo 17, eu queria que você acompanhasse comigo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Você entende o que é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem? Você entende isso? Não entende. Porque senão você estava glorificando a Deus e Satanás. Deus chama as coisas que não. Por isso que você não. Amém. Mas você não está entendendo. Eu vou te explicar o que é. Ele chama as coisas. Você consegue entender que para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro? Ele não tem essa divisão. Para Deus tudo é. Para Deus tudo é. Tudo. O teu passado está todinho diante de Deus. Ele sabe tudo que você fez, tudo. O teu presente, claro, está diante de Deus. Mas o teu futuro também está diante de Deus. Está vendo? Eu falei que você não entendeu, porque senão agora você ia dar glória a Deus mesmo. Quando eu digo que o teu futuro está diante de Deus, quantos aqui estão orando por uma bênção, por um milagre, pela salvação de alguém, pela restauração, pela cura de alguém? Quantos estão orando? Quando eu digo que o seu futuro está diante de Deus, eu estou dizendo assim, o teu milagre, o milagre que você está orando, que você espera, já está prontinho, feito diante de Deus. Você está começando a entender. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando alguém, sabe quando a gente vai em algum lançamento de prédio, e tem lá uma maquete, né? Tem às vezes o quarto, o apartamento decorado. Para que é aquilo? Para você ter a ideia de como vai ficar tudo aquilo ali, como o prédio vai ser, como vão ser os ambientes. Aquilo é para te dar uma ideia. Por quê? Quem criou aquilo ali, na cabeça de quem criou aquilo ali, tudo já existe, tudo já funciona. Para o arquiteto, para o cara que bolou, para o engenheiro, ele sabe a iluminação do prédio, as entradas de ar, circulação de pessoas. Ele sabe, na cabeça dele tudo funciona, já existe. Então ele faz aquilo para te dar uma ideia, porque na cabeça dele já existe. Para Deus é mais ou menos assim. Você está orando e pedindo alguma coisa, e Ele sabe, a tua bênção já está pronta, já está feita, já está. Mas para Ele chama as coisas que ainda não são, que ainda não existe, como se já existisse, porque para Ele já existe.
Eu estou dizendo que a sua cura já está pronta. O seu milagre já está feito. É só uma questão de tempo e ele vai se manifestar. O seu passado está diante de Deus, o seu presente está diante de Deus, mas o seu futuro também está diante de Deus. Então o que você está e não vem e não chega, para Deus já existe, já está pronto, já está feito. Ele diz assim, olha, simplesmente creia, está pronto, está tudo lá. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Agora olha só, o qual em esperança creu contra a esperança. E Abraão aqui já tem 99 anos. Depois eu vou te explicar por quê. Ele tem 99 anos aqui quando isso aqui é escrito. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Em esperança, ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É quando todo mundo diz para você assim, não dá, não pode, não consegue, não tem jeito, é impossível. Aí você vem aqui na igreja e é liberada uma palavra: ei, eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou conseguir, vou resolver aquele problema. Sabe quando o juiz fala assim, não, eu nunca vi ninguém ganhar uma causa desse tipo. Não, esse negócio aí vai rolar 20 anos e no final não vai dar em nada. Aí você vem aqui na igreja e Deus libera uma palavra assim: eu vou te dar a vitória. Sabe quando o médico manda para ir, leva para casa porque não tem mais nada para fazer. Leva para casa, não tem mais nada para fazer, pelo menos morre lá junto com os familiares. E aí você vem aqui e Deus diz assim: eu vou curar. Quantas vezes eu já vi acontecer isso? Quantas vezes, meu irmão, sabe, crer contra a esperança, não tem jeito, não dá, não vai conseguir, não é para você, sabe, meu irmão, o tempo todo o diabo está tentando fazer você entrar na forma dele lá, não tem como não dar, mas qual é a forma da palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando todo mundo diz que maior é a crise, maior é aquilo, a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O problema é em quem você vai crer, na palavra ou nas circunstâncias. Meu irmão, Abraão está olhando para as circunstâncias e a coisa está ficando difícil, porque ele já tem 99 anos. Agora, em esperança, creu contra a esperança. Deixa eu falar rapidinho aqui. Eu estou lembrando de uma irmã o pastor estava orando, a irmã, e a irmã recebeu um telegrama, na época que havia telegrama, né? Ela recebeu dizendo que o pai lá no Nordeste estava muito mal, estava à beira da morte, e para ela pegar um avião rapidinho e ir para lá, porque senão ela não conseguiria ver o pai com vida. Ela foi até o pastor e disse assim: pastor, eu recebi esse telegrama. Ela falou assim: mas eu não tenho nenhuma condição de comprar uma passagem, a igreja teria condições de comprar uma passagem para mim? O pastor virou e disse assim: irmã, não temos, infelizmente não temos. Mas ele disse: mas vamos orar, vamos buscar o Senhor. E ele ajoelhou e começou a orar. De repente o Espírito Santo veio e falou com ele. Ele levantou rapidinho e disse: irmã, arruma suas coisas, vamos para o aeroporto. Ela disse: mas pastor, o senhor não acabou de falar que a igreja não tem condição de me pagar uma passagem? Sim, falei, e não tem mesmo. Ela disse: então, mas Deus acabou de me falar que a irmã vai viajar hoje, tal horário, por tal companhia, não sei o que. Ela falou assim: mas como, pastor? Eu não sei, irmã. Não, pastor, não é assim não, pastor. Passagem de avião não é assim, pastor. Você tem que primeiro fazer a reserva, né? Tem que acertar, tá? Ele falou, marca o dia e vai lá. Pastor, chega lá na hora para comprar, além de ser muito mais caro, pastor, muitas vezes não dá, não tem jeito. Irmã, você não entendeu. Deus falou que você vai viajar tal hora, tal companhia, então passa lá, faz a sua coisa.
Ela falou assim, acho que o pastor, acho que ele está orando demais. Aí ela falou, bom, tá bom, se o senhor falou, vamos embora. Foi lá, arrumou as coisas, foi para o aeroporto, chegou no aeroporto, irmã, senta aqui que eu vou até o balcão. Chegou no balcão, querido, vocês têm um voo para a companhia, essa é a companhia tal, né? Tem um voo tal horário? Tem, para tal lugar? Tem. Tem lugar ainda? Tem lugar disponível? Ela olhou lá e falou assim, não tem, o voo está lotado. Certeza absoluta, dá uma olhadinha direito, porque às vezes, né, tem gente que cancela, não vem, tá? O voo está lotado. É mesmo? Absoluto, certeza absoluta. Ele voltou lá. Ela, e aí, pastor? A gente vai? Conseguiu? Não, irmão, o voo está lotado. Ela disse, eu falei, eu avisei o senhor, eu disse que não é assim, não é desse jeito que funciona. Então, pastor, vamos embora. Não, irmã, senta aí e espera. Espera o quê, pastor? Ela disse, o voo? Mas o senhor não acabou de falar que o voo está lotado? Falei, mas Deus falou que você vai nesse voo. Pastor, tem alguma coisa errada com o senhor, pastor? A mulher já acabou de falar. Falou, irmã, mas senta aí e espera. Passou o tempo. Aí, quem está acostumado a voar sabe que tem a última chamada, né? Sabe, a última chamada para o voo. Depois tem a última chamada, depois tem a última chamada, e depois tem a última, e depois tem a última chamada. É assim que funciona, né? Tem 26 últimas chamadas do voo. E o pastor esperou, né? Chamou de repente, falou, bom, agora deve ser, vou lá. Chegou lá, a mulher falou, o senhor de novo? Ele falou, sou eu. Então, agora já chamou, todo mundo já entrou, né? Não sobrou nenhum lugar, não faltou gente aí? Ela olhou e disse assim, não, pelas papeletas aqui, todo mundo veio e o voo está lotado. Mas não tem pelo menos uma cadeira, uma só, sobrando? Não tem. Certeza absoluta? Não tem. Tá bom, voltou lá. E a irmã, e aí, pastor? O voo está lotado mesmo. E pastor, eu falei para o senhor, nós estamos perdendo tempo aqui, pastor, vamos embora. Não, irmã, senta aí, espera o quê? Irmã, espera aí o seu voo, porque Deus falou que você vai nesse voo, e se Deus falou, espera aí que você vai. Ela falou, acho que o pastor ficou doido mesmo, né? E aí tal, fechou o voo, né? Trancou o avião saiu, começou a taxiar, foi para a pista. Aí ele voltou lá, moça, o voo, ela falou, já saiu, é mesmo? E volta quando? Não, volta daqui uns 3 dias, tá bom. Voltou lá, e aí, pastor? Não, o avião já está taxiando, vai subir, e ele volta daqui uns 3 dias, mas senta aí e espera o quê, pastor? O avião está taxiando, vai subir, vai embora, pastor, não tem o que esperar. Irmã, não fui eu que falei, foi Deus que falou que você vai nesse voo. Pastor, mas o voo está indo embora, pastor. Ele falou, irmã, senta e espera. Ela falou, o pastor ficou doido. E o avião correu na pista e foi embora. E a irmã, agora a gente pode ir? Não, irmã, espera. Não demorou 15 minutos. O voo com um problema retornou ao aeroporto. Taxiou, foi lá, colocou de novo, entrou de novo. Aí ele foi lá. Ela, o senhor de novo? Sou eu, então. O voo voltou, não voltou? Ela falou, voltou, está com problema. Então, você não poderia falar com o piloto? Conversa com ele. Se tem uma cadeira, senhor, não tem nenhuma cadeira, nenhuma poltrona vaga, o voo está lotado. Custa a senhora perguntar para o piloto? Não custa, pergunta para ele, porque às vezes tem uma. Tá bom. Pelo rádio chamou o piloto. Ele falou, tem algum? Ele falou, não sei, vou mandar olhar aqui. Mandou as aeromoças olhar, daqui a pouco vem lá. Olha, eu não sei como explicar não, porque pelo relatório, né, das passagens, o voo está lotado. Mas olhando aqui, tem uma cadeira que está vazia. É mesmo? Ele falou, então, a senhora não podia falar com o piloto? Porque já que o voo está lotado, está tudo pago, não está?
Então, aí chamou, olha essa senhora aqui, ó, o pai dela contou a história para ela. Ele falou assim, vocês não podiam levar ela? Ela não tem condição de comprar, ela não tem passagem. Aí ela falou assim, vou falar com o piloto. Falou com o piloto. Aí ele falou assim, olha, isso não é uma situação comum. Ele disse, para mim, o voo está lotado, está computado, tudo pago. Mas para mim levar um a mais, levar um a menos, não faz diferença. Se ela quiser vir, pode vir. E ela foi e o voo saiu. Crer contra a esperança é isso, é quando o voo já saiu, já foi embora, quando falaram que não deu mais, já morreu, não tem jeito, acabou, desiste, mas Deus diz assim, eu vou fazer. Isso é crer contra a esperança, e ele creu contra a esperança. Agora olha o versículo 19, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, por isso que eu te falei, aqui ele tem 99, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ei, vamos parar um pouquinho aqui, rapidinho. Ele não enfraqueceu. Às vezes nós perdemos a nossa bênção, porque enfraquecemos na fé. Oh, há quanto tempo que Deus já falou isso? Há quanto tempo Deus fez a promessa? Pastor, olha, eu sei lá, eu nem sei se era Deus mesmo. Quando ele falou, Deus, você sabia que era Deus falando, mas olhando para as circunstâncias, você chega até a duvidar, nem sei se foi Deus, talvez foi a minha carne. Meu irmão, às vezes nós perdemos a nossa bênção, porque enfraquecemos na fé. Diz que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Perguntei agora há pouco, vou perguntar de novo. Você sabe o que é corpo amortecido? Sim ou não? Só fala se sim ou não. Sabe o que é amortecido? Corpo amortecido, morreu. Meu irmão, estamos falando aqui de gerar filho. Ele precisava gerar filho, e o corpo estava amortecido. Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão tão sérios, porque eu estou falando assim, Jesus, eu estou falando alguma coisa assim, todo mundo assim, que não. O cara tem 99 anos, só que é 99, 100, já está amortecido. Para gerar filho, sabe o que é? Gente, vocês estão me assustando, vocês ficam tão sério. A Bíblia diz que ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Meu irmão, o cara olhando para ele mesmo, fala assim, não tem jeito, não dá mais para ter filho. Você entende agora o que eu estou falando? Ele não atentou para isso. Ou seja, com 85, com 75, ele ficou meio duvidando, 85, meio incrédulo. Mas quando chega 99, ele chegou a uma conclusão. Ele não atentou para o corpo dele amortecido, nem para o ventre amortecido. Meu irmão, 90 anos, a mulher tem 90 anos. Não ovula mais, não tem, as regras foram embora, não tem jeito, não tem como engravidar. E além do mais, ela era estéril. Só para deixar a bênção mais valorizada, né? Ela era estéril. E aí Deus vem e fala assim, eu vou te dar um filho. Meu irmão, às vezes eu fico impressionado com Jesus. Quantos acham que Deus é normal? Jesus é normal? Quantos acham que Jesus é normal? Ninguém acha. Quantos acham que Jesus é anormal? Tem meia dúzia. Tá, quantos não acham nada? Agora você tem que levantar a mão, meu irmão. Você não acha que ele é normal, não acha que é normal? Então não acho nada. Agora você levanta a mão. Meu irmão, vou de novo. Quem acha que ele é anormal? Olha, vocês estão chamando Jesus de anormal. Pastor, é normal ou é anormal? Jesus é normalmente anormal. Dá para você entender? Ele faz coisas anormais com a maior normalidade. Para ele é normal fazer coisas anormais. Você consegue entender isso, meu irmão? Meu irmão, a mulher tem 90. Abraão resolve acreditar. 99 anos, todas as circunstâncias contrárias. Ele chegou a uma conclusão. Peraí. A promessa não fui eu que fiz. Não tem nada a ver comigo. Deus falou que eu ia ter um filho.
E se ele falou, ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Sabe por quê? Meu irmão, no começo eu acho até que Abraão pensou que Deus estava contando com a masculinidade, com a virilidade dele. 75 anos, né, alimentação boa, o cara era fortão ainda, 75 anos, mas com 100, nem ele acreditava mais. Meu irmão, e agora ele chega a uma conclusão: espera aí, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha masculinidade, não tem nada a ver com a minha virilidade, não tem nada a ver com o ventre da minha mulher, não tem nada a ver, não depende de circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: a sua bênção, o seu milagre, a promessa que Deus fez para você, não depende de circunstâncias. Não é porque você pode ou não pode, se tem condição ou não tem condição, se o governo é a favor ou é contra, não importa, é porque Ele falou e Ele é fiel para cumprir. Você consegue entender isso, meu irmão? Abraão foi entender isso com 99 anos. Meu irmão, dos 75 até 99, ele ficou lá esperando. Será que dá agora? Não, será? Não, mas com 99, ele falou: não depende de mim, não depende da minha mulher, não depende de circunstâncias, porque se ele falou, ele vai cumprir. Como ele vai cumprir? Nem sei, não tenho ideia de como ele vai cumprir. Não cabe a você, mas pastor, agora não dá mais. Se essa palavra fosse há 10 anos atrás, tudo bem, pastor, a minha empresa ainda existia, agora já faliu, já quebrou, não sei o que, o casamento já acabou, não tem mais. Meu irmão, não depende de circunstâncias. Deus não depende, porque quando Ele vai fazer um milagre, se não houver as circunstâncias favoráveis, Ele cria as circunstâncias. Como assim, pastor? Lembra dos discípulos? Passaram a noite inteira pescando e não colheram nada, não pescaram nada. Por que eles não pescaram nada, queridos? Meu irmão, aqueles homens eram experientes, eram pescadores experientes. Por que eles não pegaram nada naquele dia? Porque não tinha peixe. Tem dia que tem dia que não tem. É simples. Tem dia que você consegue, tem dia que você não consegue. E aí, naquele dia, já tinham jogado, tá, e vai. Meu irmão, os caras chegam cansados no final, né, de manhã chegam lá e não tinham pego nada. E Jesus vem e fala assim: volta lá para o mar e joga a rede do outro. Se você tem uns detalhes na Bíblia que eu fico pensando, é tremendo, né? Ele diz assim: vai lá e joga a rede do outro lado. Como assim do outro lado? Que outro lado? Porque tem um lado certo para jogar. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a ir lá para o norte, né, Santarém, para pregar naqueles lugares, e os caras me levaram lá, eu descobri, tem um jeito certo, não adianta você jogar errado. Tem um jeito, você pega a rede, ela abre e tem um jeito certo. Jesus vai lá e fala assim para ele: joga do outro. Ou seja, joga do lado errado. E se você é pescador profissional, você fala: não, senhor, desse jeito não funciona. Não tem como. Pastor, ele jogando do lado certo, a gente não pegou nada, imagina jogando do lado errado, né? Vai lá e joga. Meu irmão, quando Deus te dá uma palavra, Ele é o responsável. Se Ele te dá uma palavra profética, uma promessa, meu irmão, Ele é responsável por fazê-la cumprir. Meu irmão, não é você, não é a sua experiência, não é a sua força, a sua inteligência que vai. Não, se Ele falou que vai fazer, já está feito. E bom, Senhor, a gente não pegou nada, mas segundo a Tua palavra, baseado na Tua palavra, meu irmão, você está baseado na palavra de Deus? Na palavra que Ele liberou sobre a sua vida, naquela palavra profética, não importa quanto tempo faz, e nem se tem circunstâncias não, meu irmão, naquela noite tinha peixe? Não, mas eu creio que, meu irmão, quando o seu milagre, as circunstâncias não, Ele cria as circunstâncias. Meu irmão, naquele dia, o Senhor vai lá e dá a ordem, e acho que vem de tudo quanto é lado, vem peixe, meu irmão, e os caras quando jogam, eles não dão nem conta de puxar, de tanto peso, precisaram de os outros barcos virem para ajudá-los. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, Abraão chegou a essa conclusão: não depende de mim, não tem nada a ver comigo.
não é com a minha masculinidade, não é com a minha virilidade, não, é porque Ele falou. E agora, olha o que está aqui, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé como? Dando glórias a Deus. Olha aqui, e não duvidou da promessa por incredulidade. Às vezes nós perdemos a nossa bênção por incredulidade. O que é incredulidade? É você duvidar da capacidade de Deus de fazer o que Ele disse que vai fazer. Vou repetir, incredulidade é você duvidar da capacidade de Deus de fazer o que Ele disse que vai fazer. E às vezes nós duvidamos, não tem como, não tem jeito. Pastor, sinto mais, não, agora não dá mais. Para Abraão também não. E vou falar uma coisa, o seu milagre não depende da sua força, da sua sabedoria, da sua experiência, de quanto você tem guardado, não importa nada disso, se é o tempo certo, se não é o tempo certo, se as leis são favoráveis, se as leis não são favoráveis, não depende de nada disso. Se Deus te deu uma palavra profética, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua própria palavra, e Ele não pode voltar atrás. Olha só, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E posso falar uma coisa, foi aqui que nasceu o milagre. Olha só, ele foi fortificado na fé como? Dando glória a Deus. Sabe o que eu penso? Foi aqui que Isaac nasceu. Isaac foi gerado exatamente nesse versículo, no versículo 20. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Meu irmão, o dia que ele entendeu, não depende de mim, não depende da minha força, não depende do meu conhecimento, não depende de nada disso, ele começou a dar glória a Deus. Ele começou a louvar a Deus. E eu fico pensando que esse cara, de manhã até a noite, ele começou a glorificar a Deus. Eu creio que ele sabia. Ele abria a porta da tenda de manhã e olhava para a areia do deserto, e ele falava assim: olha, a minha descendência vai ser assim, ó, que nem a areia do deserto, nem vai dar para contar. E ele dando glória a Deus. À noite ele está lá e ele olha para o céu e ele vê as estrelas. A minha descendência vai ser desse jeito, nem vai dar para contar. De manhã até de noite o cara está dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé. Meu irmão, sabe quando você pode fortalecer a sua fé? Deus te deu uma palavra, comece a louvar, comece a agradecê-lo, comece a engradecê-lo, comece a exaltar. O pastor está falando aqui sobre adoração. Meu irmão, comece a adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele começou a adorar, ele começou a adorar a Deus. Meu irmão, e eu fico pensando que foi exatamente aqui. Eu acho que pelos olhos da fé, porque ele conseguiu gerar no coração. E deixa eu falar uma coisa, o dia que você gerar no seu coração a palavra, meu irmão, eu creio que Abraão, pelos olhos da fé, ele já via Isaac correndo, né, chutando o pau da barraca, porque era barraca mesmo, né, lá era barraca. Então chutando o pau da barraca, puxando o rabo dos cabelos, né, fazendo aquela festa lá. E ele, olha o nome que ele põe, Isaac, que significa riso. Meu irmão, o coração dele se enche de alegria. E ele começa a louvar a Deus pela vida de Isaac. Isaac nem tinha sido gerado, a sua mulher não tinha engravidado, não tinha acontecido nada, simplesmente porque ele chegou à conclusão: não, depende de mim, depende de Deus. Se ele falou, ele vai fazer, ele vai cumprir. Eu só tenho que crer, só isso eu só tenho que crer. Não posso me deixar levar pela incredulidade, não posso. Meu irmão, tudo que o diabo está fazendo é tentando fazer você desacreditar da palavra que já foi liberada um dia sobre a tua vida. E alguns de vocês talvez vão se entristecendo. Meu irmão, seja fortificado na fé, comece a glorificar. Se Deus falou, não sei como. Mas isso é loucura. E eu fico pensando que para Abraão isso aqui era uma loucura também. Gente, é que às vezes a gente não para analisar. Você fica imaginando, ele 99 anos, já quase 100 anos, ele começa a louvar a Deus. Pelo quê? Pela vida de Isaac. Mas Isaac nem tinha sido gerado, a mulher não está grávida. E ele começa. Você imagina os micos que Abraão e Sara devem ter passado por acreditar numa coisa absurda como essa?
que eles iam ser pai aos 90 e 100 anos. Você imagina? Eu fico pensando, às vezes eu fico, né? Você não tem nada para fazer, você fica, a mente vai embora, vai longe, né? Eu fico pensando assim, já pensou a vizinha de Isaac, a vizinha de Abraão, perdão, a vizinha de Abraão? Ela mora 30 anos do lado da casa dele, né? Ou da tenda lá. E aí o que acontece? Um dia ela sai, e como é que a Bíblia diz que com 99 anos, Deus mudou o nome dele. O dia que ele entendeu que o milagre só dependia de Deus, Deus muda o nome dele e o nome da mulher dele. Está lá no capítulo 17, você vai ver de Gênesis, você vai ver Deus mudando o nome deles, de Abrão para Abraão. Abraão significa o quê? Abraão, gente, significa o quê? Ah, vai falar que vocês não sabem. Fala aí. Pai de multidão. De Abrão para Abraão. E de Sarai para Sara. Sara significa o quê? Princesa. Agora, Deus muda o nome dele. Agora, vamos lá. A vizinha de Abraão, mora 30 anos do lado dele, vai na porta da casa dele de manhã e bate na porta. Sara sai e fala assim, pois não, ela disse, eu queria falar com o seu Abrão. Ela fala assim, Abrão, não tem ninguém com esse nome aqui. Como não tem ninguém com esse nome aqui? O seu marido não chama Abrão? 30 anos que eu moro aqui, eu chamo ele de Abrão. Não, meu marido chama pai de multidão. Ah, como assim pai de multidão? Eu conheço vocês há tanto tempo, eu sei que vocês nem filho têm. É, não tem mesmo. E que multidão é essa? É que a gente vai ter ainda. Ah, quantos anos ele tem? Ele já está com 99. E a senhora? Ah, eu estou com 89. Ah, entendi. Ele não tem filho, a senhora tem, né? É do outro casamento? Não, eu não tenho filho, não. Não, eu nunca tive filho. E a senhora acha que a senhora ainda vai? Claro, claro. É a multidão que a gente vai ter. Eu falo assim, acho que a veinha, ó, ficou doida. Meu irmão, acreditar na palavra, às vezes parece loucura, é loucura mesmo. E aí eu fico imaginando, ela fala, como é que a senhora falou que é o nome dele? É, pai de multidão, tá bom, então chama lá o pai de multidão. Ô pai de multidão, estão te chamando aqui fora. E ele grita lá de dentro, tá bom princesa, estou indo. Ele chamou a senhora de quê? De princesa. Ué, mas o nome da senhora não é Sarai? Não, meu nome é princesa. Princesa de quê? Já falei do povo que a gente vai ter. Mas a senhora falou que já está com 8, vai fazer 90. É, vou mesmo. E a senhora acha que vai ainda? Claro que eu. Aí a mulher fala assim, acho que os dois, ó, ficaram doidos ao mesmo tempo. Meu irmão, acreditar na palavra de Deus, na promessa que Ele te deu, às vezes para o mundo é loucura. É loucura. Você vai falar isso, ninguém vai te entender. E vão dizer que você está doido. Fizeram lavagem cerebral. É assim que funciona. Mas estando certíssimo no coração dele, ei, se ele falou, ele vai cumprir. Como? Não sei, não tenho ideia, mas ele vai fazer. E o dia que ele entendeu, 1 ano depois, Isaac estava nascendo. Teu milagre não precisa demorar 25 anos. Você pode entender mais rápido, como Abraão. Com 99 ele foi entender. Não depende de mim, depende do Senhor. Ele falou, Ele vai fazer. Como? Não sei. Tem condição? Não sei. Não, acho que não. Né? Tem circunstâncias favoráveis? Não tem. Tem lei que propicia? Não tem. Mas não importa. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Se você crê, e só se você crê, fique em pé que eu quero orar com você. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor, nessa manhã, ouvi a tua palavra, creio nela. Tua palavra é a verdade. Senhor, me perdoe, porque depois de ter recebido a tua palavra,
depois de ter recebido a profecia. Os problemas vieram, as lutas vieram, e o tempo foi passando. Hoje, eu nem consigo crer que o milagre vai acontecer. Mas hoje, pelo teu Espírito, eu quero declarar: não depende de mim, não depende de circunstâncias. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Como? Não sei. E tampouco interessa para os outros. Às vezes eu fico preocupado com o que estão pensando de mim. Senhor, hoje, apesar de tudo e de todos, eu quero declarar: eu creio, e eu vou viver o milagre, a palavra que foi liberada. Eu vou viver para a glória, para a honra, para louvor do nome de Jesus. É o nome dele, repita, é o nome dele que vai ser exaltado na minha vida. Vai ser assim, de hoje em diante, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Rica talabada labadara xeriandarabá. Oh, debalabassuri andarabá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. O milagre de muitos de vocês estão sendo gerados. Muitos de vocês estão saindo grávidos hoje do seu milagre. E é só uma questão de tempo. Ele virá à luz hoje, amanhã, não sei. Essa semana, nesse mês, não sei. Mas já foi liberada a tua bênção. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Meu irmão, é a palavra do Senhor que está em jogo. Se Ele liberou uma palavra profética, eu não sei há quanto tempo, há 5, há 10 anos, não importa. Está chegando o tempo do seu milagre. Esse tempo pode ter recebido a palavra ontem. Pastor, mas tem gente esperando há tanto tempo, eu acho que o meu vai demorar. Não! Não é porque tem gente esperando que o teu não pode ser liberado. Ah, pastor, mas eu recebi a palavra ontem. Ótimo, hoje você entende que não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus. A fidelidade do Deus que nós cremos, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido era fiel para cumprir. Essa é a fé que nos move. Deixa eu falar uma coisa: o tempo todo o diabo está trabalhando para você desacreditar, deixar de crer, viver por circunstâncias, pelo que você está vendo. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Nós vivemos pela palavra. Está escrito, eu creio, e acabou. Amém. Amém.